Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, a gente vai dar continuidade à implementação do projeto Library. É uma descrição de domínio que está lá no repositório DDD by Examples e é em cima dessa descrição que eu venho construindo toda a API dessa playlist, beleza? No último episódio, a gente tinha começado a implementação de uma das funcionalidades, de uma das validações, que era uma validação de controle de empréstimos expirados. Uma determinada pessoa não pode ter na mão 2 ou mais empréstimos expirados. O limite, ou seja, o limite é um empréstimo expirado para que você possa pegar outros empréstimos. E qual que era a coisa que a gente tinha acabado ali, né, no último episódio? Deixa eu puxar aqui já para o código, ó. A gente estava aqui nessa parte aqui da implementação. Tinha um método aqui que era... Eu queria saber onde é que está esse método. Esse método não está aqui, está em outra branch, calma aí. Pronto, agora o método está aqui, né? Então a gente estava com esse método, expirado, beleza? E aqui, qual que é a regra, né? Se você tem algum empréstimo na sua mão, né? Algum exemplar aí de empréstimo na sua mão, que passou da data de entrega, quer dizer que ele está expirado, basicamente é isso. Então, qual que era a questão que a gente tinha? Como que a gente vai testar isso? Tanto testar, né, pensando pelo lado da API, como é que eu vou lá no Insomnia e vou fazer com que essa regra de validação seja aplicada? E mesmo se a gente for pensar em teste de unidade automatizado, como que eu vou fazer o teste da expiração? Porque eu preciso, né, basicamente, eu preciso criar um empréstimo com tempo, né, de expiração. Então eu quero pegar um exemplar aí e dizer que eu vou entregar, por exemplo, daqui a 1 dia, 2 dias ou 10 dias. E aí, tem um teste que é fácil de escrever, que é o teste de verificar se não está expirado, né? Esse é bem de boa, porque eu pego o empréstimo, pego o empréstimo, né? O instante de registro é o instante de agora, e aí eu simplesmente verifico, né? Se o dia que eu estou hoje é menor do que o dia que daqui a 10 dias, quer dizer que não está expirado. Esse é muito fácil. Agora, como é que eu vou fazer o teste para verificar que está expirado? Como que a gente vai fazer esse teste, né? Tanto o teste de API quanto o teste aí o teste de unidade, né? Focando só nesse método aqui expirado da classe empréstimo. É uma sinuca de bico, né? Sempre quando você tem que mexer com o tempo, você pode cair nesse detalhezinho. Lá no vídeo anterior, eu não vou voltar nele agora, a gente comentou de algumas possibilidades. Então, uma possibilidade era que eu recebesse, por exemplo, aqui nesse método, o instant como argumento. Se eu recebo o instant como argumento, facilita tudo. Porque agora o meu compare to vai ser com o instant que vai ser passado por quem está chamando esse método. E aí, uma hora, quem está chamando esse método é o meu código de produção, outra hora, quem está chamando esse método é o meu código de teste, e eu conseguiria manipular. Só que qual que era o problema quando eu falei sobre isso? Receber o instant como argumento aqui facilita a testabilidade, é verdade, porém, abre uma brecha para que este código seja utilizado de uma maneira que não está na especificação. Na especificação, a verificação, né, da expiração é o instante que eu peguei comparado com o dia atual. Então eu quis manter essa especificidade, né, eu quis manter essa consistência entre o que foi pedido na especificação e o código. Mas eu continuei no problema. E aí, como que a gente pode resolver? A partir do Java 8, eles criaram uma classe aí na linguagem que chama clock. Clock, aqui, né? Então, basicamente, a abstração aí, né? O clock é o relógio, é de onde todas as outras abstrações de tempo extraem o instante, o momento, né? Para conseguir trabalhar em cima dela. Beleza? Eu ainda preciso sacar mais do clock. Preciso sacar mais. Mas acho que essa é a ideia padrão que dá para você pegar aqui no vídeo. Então, o clock te permite, se você altera o relógio aí que provê as informações para que os outros possam consultar, você consegue mexer, né, navegar no tempo para fazer o que é necessário. E a própria classe clock, ó, tem uns métodos que são legais do tipo fixed. Então você pode criar um relógio a partir de um instante fixo, e aí todas as operações
que vão ser feitas, né, nas classes relativas à data, né, local date time, tanto faz qual é a classe aí, vai utilizar esse relógio fixo. E aí você pode brincar com isso. Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Eu vou dar aqui, essa foi uma primeira ideia de solução. Então, deixa eu passar para você essa primeira ideia de solução aqui. Eu só vou trocar aqui, né, para a última versão do código. Então, troquei aqui, né, para a última versão do código agora. O método expirado agora recebe como argumento um clock. Qual que é a diferença de receber um clock como argumento versus receber o instant? Porque aqui eu não estou permitindo que meu código, que alguém, né, que alguma outra parte do código passe um instante diferente do atual para comparar o tempo do empréstimo. Então percebe que está aqui, ó, instant.now. O que eu estou fazendo aqui agora é, eu quero que esse instant.now seja criado a partir de um determinado momento do tempo. Aí tá tudo bem. Não tem nenhum galho, não. Beleza? Óbvio, né? Eu mexendo nisso daqui, eu estou mexendo no meu código de produção para facilitar ainda o meu teste. É o que a gente chama por aí, né, de design para testabilidade. Beleza? Só que tem um detalhe que aqui eu estou sempre fazendo essa mescla. Eu só fiz essa solução porque a métrica que eu estou utilizando, derivada do CDD, neste projeto, ela não conta ponto de entendimento por essa métrica a utilização de classes que são padrões aí, né, da própria API disponibilizada, ou pelos frameworks, ou pelo runtime da linguagem, e por aí vai. Então, clock é uma classe do próprio Java. Então, clock não conta ponto de entendimento. O que você pode pensar é, mas putz, essa talvez não é uma classe que todo mundo utiliza por aí em todo santo projeto em Java e tal. Não tem galho. Eu gosto sempre de lembrar que CDD não é sobre achar a melhor métrica do mundo que funciona para qualquer canto. CDD é sobre você identificar possíveis pontos que podem dificultar o entendimento do seu código. Você tem um conjunto deles, seleciona alguns, vive com esses e define um limite de utilização, né, desses pontos de entendimento dentro do seu código. A pessoa que chegar aqui, ela vai saber que clock, quando ela olhar aqui, ó, clock, faz parte do java.time. Ela sabendo da métrica, a primeira coisa que um gatilho que vai vir aqui na mente dela é, putz, classe que é padrão do Java, quer dizer que ele não está contando ponto, quem fez esse código já sabe que isso aqui não estava contando ponto de entendimento. E eu, que cheguei agora nesse código, vou ter que sacar de como funciona um clock. Aí, a métrica fala muito da régua que você estabelece para a entrada de novas pessoas. Quanto menor é o limite ali, né, que você tem, e a depender do que você coloca no ponto de entendimento, você está deixando a régua mais alta ou você está relaxando a régua e abrindo mais, fazendo com que seu código, né, seja mais receptivo, por exemplo, para pessoas que talvez não tenham tanto domínio daquele determinado ecossistema. Não tem errado nem certo, depende do seu objetivo de contratação e tudo mais, misturado com o seu objetivo de negócio. Beleza? Então, como é que fica o teste aqui, né? Então, eu vou aqui no empréstimo teste, aí fica bem de boazinha, ó. Então, eu tenho aqui deveria verificar que o empréstimo ainda não expirou, esse é bem de boa, né? Lembrando que eu estou sempre fazendo o teste, maximizando a integração. Então, criei todos os objetos necessários aqui. Então, tem um empréstimo criado para um tempo de daqui a 10 dias, né? E aí, basicamente, eu quero verificar se o empréstimo está expirado e eu passo o relógio padrão aqui que ele sugere a utilização. Beleza? Então, esse aqui não tem muito gato. Agora, tem o segundo teste. Eu esqueci de botar o display name aqui, mas agora é tentando verificar a expiração. Aí é legal, ó. Eu passo um tempo que eu quero somar, crio aqui as instâncias, mas aqui eu crio esse relógio fixo. Crio um relógio fixo com um instante atual, somando o tempo mais um em dias. E aí eu pego aqui o offset do padrão para criar o relógio aqui. Criei o relógio fixo, na hora que eu vou rodar agora esse teste aqui, né? Então deixa eu rodar ele aqui. Dei um pauzinho aqui, que o meu Note ainda fica meio lento quando eu estou aqui rodando o OBS, né? Que é o software que eu utilizo para gravar e a IDE rodar o teste, tá? Mas está resolvido. Comprei finalmente um computador novo e vai dar tudo certo.
a partir de meio de março. Aí eu tô gravando esse vídeo aqui no dia 27 de fevereiro de 2021. A partir do meio de março, o computador deve chegar por aí. Então rodou, e rodou bem de boa, beleza? E agora tá tudo tranquilo, passo o relógio aqui, cria meu relógio fixo, consigo agora, né, o meu código favorece um pouco mais aí a testabilidade, mas eu utilizei classes que são padrões do sistema, não feri a minha métrica, tá tudo certo. No meu processo aqui, né, de tentar descobrir a solução que mais me interessava, eu confesso para você que está vendo, que a solução que mais me interessava era facilitar, era conseguir rodar os testes, mas sem mexer em nada no meu código original de produção. Esse era o que eu queria chegar. E nessa exploração, eu fui, né, tem uma feature nova do Mockito, isso é engraçado. Lá antigamente, ainda existe um projeto, mas acho que hoje ele caiu mais em desuso, que chama PowerMock. O PowerMock foi criado basicamente para você criar mocks em cima de chamada ali, né, de métodos estáticos, principalmente, ou você queria criar mock em cima de classes que estavam marcadas como final, ou seja, você queria fazer uma parada meio azeda mesmo. E ele mexia no bytecode, né, ele instrumentava tudo aí, trocava o bytecode que ia ser executado na memória para possibilitar fazer isso. E o Mockito, o nosso Mockito, que é bem utilizado aí no mundo Java, ele incorporou a possibilidade de você fazer mocks de métodos estáticos, classe final eu não sei se ele botou, mas métodos estáticos ele incorporou. E aí eu tentei explorar a utilização do Mockito, eu também vou navegar por essa outra exploração para depois voltar aqui para minha solução final utilizando o clock. Então deixa eu dar só um pause aqui, né, para trocar de branch. Pronto. Já troquei aqui. Aqui está a solução que eu tentei utilizando o Mockito. Deixa eu explicar para você aqui, né, rapidinho. Senão é uma solução que eu considerei bem elegante. Qual que é a diferença aqui do Power Mockito para o Mockito com a sua solução para mock de coisas estáticas? O Power Mock, você marcava a classe inteira de teste para que ia utilizar o Power Mock, e aí ele instrumentava, né, as classes que você elegia. No caso aqui eu queria eleger o Instant, e o seu teste inteiro era influenciado pelo PowerMock. O Mockito, né, é aquele negócio de um conhecimento, você vai empilhando conhecimentos para seguir soluções cada vez melhores, né? Acho que isso é uma coisa muito legal do processo de aprendizado. Aí a galera do Mockito deve ter olhado aquilo e falou, beleza, isso aqui parece ser útil, mas eu não quero influenciar a unidade inteira aqui, né? A unidade inteira de código, no caso, aquela classe de teste. Então, desde o Java 7, se eu não me engano, tem uma funcionalidade no Java que é chamado Try with Resources. Então, basicamente, se a classe aí, né, se a interface, alguém aqui vai implementar autoclosable. Se a interface implementa autoclosable, você pode, né, para você não ter que ficar fazendo aqueles códigos de .open, .close, que era comum, né, sei lá, quando você vai abrir conexão com banco de dados, servidor de e-mail, qualquer outro tipo de coisa. No Java, desde a versão 7, você tem as interfaces que chama autoclosable. E aí todo mundo que implementa autoclosable pode ser utilizado no Try with Resources. E aí o Mockito deu uma solução que eu achei bem interessante. Ele usa o Try with Resources para você criar um contexto, né, de mocar coisas estáticas bem escopadinho ali. Então aqui tem esse try, e aí eu falo aqui, eu quero criar um mock estático para o instant, e eu crio esse objeto do tipo mocked static, e poderia trabalhar com ele aqui, né? Então o instant.now me retorna agora, né, um instante expirado. Só que tem uma coisa interessante. Eu invoco o método expirado dentro daquele contexto. E dentro daquele contexto, né, dentro daquele try with resources, o método expirado aqui de produção não sabe disso. Só que eu tenho que chamar o método plus, que é um método de instância da classe instant aí. E aí ferrou o meu teste. Porque ele mexeu, né, ele instrumentou a classe inteira. E o plus agora, eu precisaria mocar esse plus. E eu confesso que até o momento de gravação deste vídeo, o tempo que eu investi nisso, eu não achei uma maneira de ensinar o Mockito a fazer algo assim. Qualquer instância que tenha sido criada a partir dessa classe, que chame o método plus com qualquer inteiro e days,
eu quero que você faça isso daqui. Eu não achei. Pesquisei, olhei na documentação e tal. Então eu não posso dizer que não tem. Eu estou dizendo que eu não achei. Eu não fui capaz de conseguir resolver esse detalhe. Eu fui tentando navegar por um lado e pelo outro. E aí eu comecei a achar que meu nível de esforço para conseguir escrever esse teste sem mexer no código de produção estava subindo muito. E eu falei, ó, chegou no meu limite. Tô de boa. Vou utilizar o clock, que vai resolver o que eu preciso e vai me dar mais uma possibilidade. O clock me deu mais uma possibilidade legal, que era eu conseguir testar também a API usando lá o Insônia da vida, caso eu entendesse que era necessário. Eu já mostro isso para você. Mas de qualquer forma, isso daqui foi um corner case que eu passei, né? Tanto que o instante expirado eu crio aqui do lado de fora, ó. Isso até me lembrou um pouco de JavaScript, né? Que no JavaScript você pode passar um this, qual é o this que você quer usar, né? Qual é a referência que você quer usar quando você vai invocar uma função. E aí, esse tipo de código acontecia no JavaScript, né? Antes de você entrar numa função, você chamava métodos ali, funções anterior ao escopo que você ia entrar, para executar em determinado contexto, pegava o valor e passava esse valor para o outro contexto e tal. Aqui eu fiz a mesma coisa, né? Eu fui tentando dar a minha gambi, mas não consegui chegar lá. Me bloqueei, não consegui achar o detalhe aqui, né? Para conseguir mexer em todas as chamadas para o método plus e por aí vai. Mas, talvez você tenha um caso diferente do meu. E se você tiver um caso diferente do meu, eu acho que esse recurso do Mockito pode ser interessante para você. Também, né, ainda sobre isso, você vai encontrar na internet posts e tudo mais dizendo para você não mocar. Se você moca método estático, tem alguma falha no desenho da sua API, né, você tem uma falha no desenho do design do seu código e tudo mais. A minha opinião é que não necessariamente tem a ver com falha de design nem nada. O método now é o método estático da classe instance e eu quero poder chamar em qualquer lugar. Tão simples quanto isso. Então, eu precisei chamar e agora eu preciso realizar um teste e eu caí no efeito colateral, né, daquela chamada, mas não quer dizer que meu design está equivocado ou algo do gênero. Ter um design para testabilidade é uma coisa boa, não é obrigação, não. A obrigação é ter um código de produção que rode com confiabilidade e tudo mais. A escrita de teste automatizado, ela tende, se o teste for bem escrito, como a gente já falou muitas vezes aqui, a aumentar a confiabilidade, se o teste for bem escrito. Beleza? E mesmo o teste bem escrito, pode ser que se você for fazer um experimento formal aí, né, tentar olhar tudo mais, você talvez não encontre esse aumento de confiabilidade tão desejado. Então, eu gosto de deixar essa opinião que fazer design que facilita teste é ok, é legal, mas se, na minha opinião, se impacta a produção de uma maneira negativa, para mim deixa de ser legal. Então eu tenho sempre esse equilíbrio e para mim, nesse momento da minha vida é fácil achar esse equilíbrio, porque eu tenho, para todo projeto que eu tento colaborar, né, ou que eu faço aqui, por exemplo, para experimentar coisas, para treinar e depois para mostrar aqui no canal, eu estou sempre sendo guiado pelas métricas derivadas do CDD, por alguma métrica derivada do CDD e pelos limites. Então eu consigo equilibrar bastante isso. Beleza? Então deixa eu voltar aqui para outra solução, porque tem mais coisa legal. Na minha opinião, legal, né? Claro. Então beleza. Voltei aqui para o... Parei, soltei o pause, né? Beleza. Voltei aqui para o código. Então aqui foi uma parte legal que era, ok, isso aqui funciona, tá tudo certo, né? Deixa eu ver se ele matou meu servidor, é isso aqui? Não sei se matou meu servidor. Deixa eu ver se ele volta aqui para o... O servidor deve subir aqui de novo, senão eu paro ele e subo ele aqui. Ah, ia subir agora e eu parei. Não tem problema, depois eu volto. Então, olha só. O teste resolveu, só que tem um detalhe aqui, né? Eu também queria poder, quando a gente olha para o código de produção, então, novo empréstimo controller aqui. Então, aqui, ó, o novo empréstimo controller. Eu tenho aqui o meu validador de empréstimos expirados, né? Então, criei aqui esse outro.
Beleza? Essa classe eu já tinha mostrado. E agora, né, eu preciso passar o relógio como argumento, né, para esse método aqui alcançou o limite. Esse é um detalhe legal. Esse aqui é um detalhe legal, né, um efeito colateral do design para testabilidade. O relógio agora tem que sair lá da minha borda mais externa, do meu validador mais externo, né? Ele entra pelo método aqui da classe usuário, alcançou o limite. Esse método precisa navegar sobre os empréstimos e aí verificar se o empréstimo está expirado. Por sinal, esse código aqui, né, é uma versão diferente do primeiro que eu tinha apresentado e eu segui a sugestão que Bruno, que tem acompanhado a playlist, deixou lá e eu segui a sugestão dele. Muito obrigado, por sinal. Beleza? Então, um detalhe que acontece aqui é muitas vezes a gente, né, quando está programando, aqui é a minha observação, não estou calçado em nenhuma pesquisa que eu fiz formal ou algo do gênero. A gente de vez em quando fica incomodado de passar argumentos, porque percebe que ele teve que sair, ele estava na camada lá do controller, né? Aí ele passou pelo usuário para chegar no empréstimo. Então a gente pode dizer que esse relógio passou por 3 camadas aí do nosso código, né? Não é bem camada, porque o usuário e empréstimo está na mesma camada, mas ele passou por 3 etapas de execução aí do nosso código. E tá tudo bem. É para isso que serve passar parâmetro. Não precisa aqui nenhum tipo de mágica para o valor aparecer lá na etapa 1 da execução e você conseguir acessar lá na etapa 4 da execução. Em algum momento, inclusive o Spring, que é o framework que eu uso aqui, ele se apoia muito nisso para colocar coisas em lugares diferentes, apesar que o problema que o Spring tem que resolver, ele é muito mais amplo e mais complexo do que esse. O complexo que eu digo é, o Spring é um framework que não sabe onde vai ser utilizado, mas ele se apoia muito numa classe do Java que chama thread local, que é uma classe que, enfim, né? É uma classe que você consegue, é um mapa de threads para valores, então ele consegue associar objetos aí a thread que está executando, e isso pode ser acessado em múltiplos lugares do código de maneira meio mágica. Beleza? É a mesma coisa que acontece, né, para quem vem do JavaScript, quando você utiliza lá o React e você usa aquelas coisas e você utiliza também aquela parada lá, né, o Redux, para você compartilhar, ter um estado global da aplicação, né, tudo mais, ter a fonte da verdade e tal. Uma das sugestões de código, pelo menos era que você colocasse isso na variável que podia ser acessada de qualquer ponto do código de maneira estática ali, né, enfim, global. Só para não passar parâmetros de um componente para o outro. Passa o parâmetro, não tem galho nenhum, entendeu? Passa aí, tá tudo de boa. Então, o que acontece? Quando eu estou aqui no Validator, eu preciso do relógio. Então, o relógio agora, né, para aparecer aqui, eu poderia ou fazer um clock.utc e tudo mais e passar como argumento, mas eu queria, na minha API, testar manualmente na minha API, ter a possibilidade de enganar o meu sistema aí em desenvolvimento. Então, o que foi que eu fiz, né? Deixa eu só subir aqui o servidor, rapidinho. Agora que eu subi aqui o servidor, deixa eu mostrar, né, o que eu fiz aqui para tentar brincar com a parada. Eu vou trocar aqui para o Insônia, eu fui aqui para o canto esquerdo superior da tela, né, caso você tenha me perdido aí. Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, vou criar um livro. Então, criei aqui, né, um livro 1 aí. Beleza, eu vou criar um novo exemplar, né, para esse livro aí que eu tenho usado esse no meio de instância, não foi bom, obviamente. Vou criar aqui um usuário de pesquisa. Aí eu vou solicitar o empréstimo para esse livro que eu criei. Então, beleza. Estou com um empréstimo aqui para 40 dias. Aí agora eu vou criar um segundo livro. Vou criar um exemplar para esse segundo livro. E agora eu quero solicitar o empréstimo para o segundo livro. Só que aí eu queria testar, né, aqui no manual, eu queria testar que, putz, a validação está rolando lá, né, no fluxo normal e tudo mais. Fazer o meu teste aqui manual, inclusive eu poderia usar o mesmo recurso que eu coloquei aqui para fazer o teste automatizado ali, né, quando eu penso em cobertura de código, fazer um teste de novo utilizando o Property Based ali, com teste de API automatizado, que nem eu já fiz num outro vídeo aqui. Aí, o que foi que eu fiz aqui? Olha o que dá para fazer. Eu vim aqui eu agora consigo passar um parâmetro que eu vou mostrar esse código daqui a pouco, mas eu fiz um producer, né, um gerador de clock lá dentro do meu código do Spring, que em modos de desenvolvimento,
ele produz um clock que, se alguém passar um parâmetro add days, esse clock fica fixo para o instante atual mais o número de dias que você passou. Então, se eu mandar aqui agora, ó, o 41 aqui, ele dá o bad request e ele fala aqui, ó, perdão, calma, aqui você já tem mais empréstimos. Aqui, ó, tá certo. Eu não tava vendo aqui a mensagem direito, né? Você já tem mais empréstimos expirados do que o permitido. Aí eu consigo mexer nisso para testar manualmente aqui, né, testando o código que eu escrevi. Então, venho aqui, se eu tirar esse argumento agora, ó, por exemplo, consigo vir aqui e fazer o empréstimo de boa total. E aí, como foi que eu fiz isso daí? Aqui foi exploração, beleza? Para ficar aí, caso você entenda que isso pode ser útil para alguma situação que você tenha similar aí no seu código. Eu vim aqui, ó, e criei uma classe, né? Você pode criar, geralmente, você pode criar uma classe aqui no Spring e marcar como component ou como configuration, que é o mais indicado, beleza? Quando você cria uma classe no Spring e marca ela como configuration, quer dizer que aquela classe é um componente que tem métodos que produzem objetos que devem ser gerenciados pelo Spring. Então, eu criei aqui o meu configuration para profile de dev, beleza? Falo que esse cara aqui vai funcionar em escopo de request. Aí, se ele vai funcionar em escopo de request, eu posso acessar, né, o HTTP Servlet Request aqui. Tenho aqui meu parâmetro. Se ele está diferente de nulo, eu crio um instante que a pessoa desejou, né, crio o clock fixo e retorno. Se ele está igual nulo, ele vai no padrão. E se eu tivesse em produção, aqui eu retornaria o relógio padrão aqui. Inclusive, daria para você, né, caso o seu sistema rode aí e você passe como argumento de execução da sua aplicação em Java a zona, né, e tudo mais que você quer se basear para calcular a hora e tal, também seria, obviamente, mas você poderia acessar a informação aqui e criar o relógio certinho, considerando o parâmetro que você passou. Beleza? Então não tem muito galho, não. Então, fazendo isso aqui, fica bem de boa. Agora, a minha aplicação web consegue acessar em modo de desenvolvimento. Então, aqui no meu Application Properties, por exemplo, aqui no meu Application Properties, eu boto aqui, né, que meu profile atual é o profile de dev. Obviamente, quando você eu poderia ter configurado isso pelo Eclipse ou pelo IntelliJ. Você também consegue passar, né, por argumento para a execução da sua aplicação com Spring o profile que você quer ativar. Então eu deixei aqui no Application Properties o default, mas pode passar por argumento de execução. E aí, para mim, ficou uma solução bem aceitável. Eu não aumentei a dificuldade de entendimento dado a métrica que eu escolhi. Fiz um código que facilitou o teste sem criar qualquer tipo de inconsistência com a especificação. Então, para mim, ficou tudo ok. Óbvio que eu não aumentei o nível a dificuldade de entendimento dada a métrica, mas claramente eu aumentei o nível de esforço aí de implementação, porque agora eu tenho um argumento a mais. Então, se eu for pensar em código que eu digitei aqui e tudo mais, obviamente tem um tiquinho mais de esforço aí, né, nessa implementação, mas aí ok, eu acho que o esforço a mais, para mim tá tudo bem se o nível de entendimento dado a métrica foi mantido parecido, beleza? Então, basicamente era isso que eu tinha para mostrar aqui para você hoje, né? Então a gente falou de design para testabilidade, falou de viagem no tempo, utilizando aí, né, uma API padrão que já vem pronta aí na linguagem Java a partir do Java 8. E eu espero que de alguma maneira tenha sido útil para você, beleza? Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também, eu vou ter o maior prazer em responder para você. Era isso, tchau!